Sejam todas bem-vindas, né, ao Seminário de Matemática Aplicada deste semestre. O Seminário de Matemática Aplicada deste semestre ele está sendo feito em homenagem ao professor Jorge Sotomayor, tá? E intitulado Soto 80. Esse é o 7º seminário dessa série, tá? Aproveito para convidá-los, semana que vem é o professor Pedro Salomão, lá do IME-USP, tá? O motivo de eu estar falando aqui no seminário é que eu havia pensado um conjunto de pessoas para falar no seminário e as pessoas aceitaram, e isso foi no final de janeiro, começo de fevereiro, tá? Mas aí houve uma ideia de fazer um seminário mais amplo, com uma divulgação maior, um seminário internacional, e fizemos isso com o pessoal de Barcelona, tá? E algumas das pessoas que estavam programadas já estavam aqui, tinham aceito o convite para falar aqui, foram convidadas para falar num outro seminário, tá? E eu deixei à vontade para eventualmente cancelar aqui conosco, e foi isso que aconteceu. O professor César Camacho estava atarefado, pediu para não participar aqui conosco. Com isso ficou uma data livre e é o homem da mala, né? Porque o Baeta sabe bem da história, tá? Ou seja, falta alguém, chama o homem da mala, ok? Para preencher, de modo a ter uma certa continuidade. Então esse é o motivo de eu estar falando aqui hoje, tá? Vou pedir que deixe os microfones desligados, tá? E fique à vontade para intervir em qualquer momento. O seminário é informal. Eu quero compartilhar aqui minha tela, por favor. Só um minutinho. É que tem gente chegando e eu sou o organizador da sala, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Bom, vocês devem estar vendo a minha tela. Fábio, por favor, está enxergando aqui os slides? Tá ok? Chegou. Tá? Então, o seminário de hoje é intitulado Soto 80, e como subtítulo, as grandes sabedorias não podem habitar corações medrosos. Tá? Hoje é 3 de maio de 2022. Tá? Aqui está o plano da apresentação. Tá? Então, é um tributo ao professor Jorge Sotomayor, que faleceu no início deste ano, praticamente a véspera de completar 80 anos. Tá? Ele faleceu no começo de janeiro e meados, final de março, ele completaria 80 anos esse ano. Tá? A obra matemática do professor Sotomayor está muito bem documentada, né, conforme a gente conhece bem, e eu recomendo, todos os links aqui são acessíveis, tá, pessoal? Todos. Então é só clicar no link que você vai para a página. Eu recomendo fortemente a visita a essa página, que é a página lá do pessoal do Grupo de Sistemas Dinâmicos da UAB, que organizou, né, aquele evento, vamos chamar de internacional, em homenagem ao professor Sotomayor. Lá tem depoimentos, tem registros, tem os slides, tem links para as conferências, tem fotos, está muito bacana a página. Tá? E o que eu quero fazer aqui hoje, eu quero abordar alguns aspectos da vida acadêmica do professor Soto, sem ter a pretensão, obviamente, de exaurir o assunto. Tá? Eu quero dar um destaque à influência do professor Sotomayor na matemática desenvolvida aqui em Itajubá, pelo grupo de pesquisa intitulado Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais, do qual ele fez parte bom tempo, até o seu falecimento. Tá? Eu vou fazer um recorte aqui temporal de aproximadamente 10 anos. É o que eu quero falar. Tá? E por que disso? Porque desde o falecimento do professor Sotomayor, eu percebi em conversas com colegas que essa passagem aqui como professor visitante pela Unifei é pouco conhecido, vamos chamar assim. Tá? Muito bem, então eu quero começar com o edital. No primeiro semestre de 2012, a CAPES publicou o edital número 6/2012.
intitulado Programa Professor Visitante Nacional Sênior. Tá? Aqui está uma cópia e aqui está o link embaixo, no rodapé, para você acessar o edital lá na CAPES. Tá? Então aqui é edital CAPES número 6 de 2012, Programa Professor Visitante Nacional Sênior. Tá? Muito bem, o que esse edital tinha em particular? Tinha um cronograma, que era esse aqui, é um print do cronograma que está no edital, as inscrições até 30/4 de 2012, o resultado do edital até 31/5 de 2012 e o início da vigência, né, da Bolsa a partir de junho de 2012. Tá? E, portanto, um pouco antes aqui do final, em 15 de abril de 2012, foi submetida à CAPES a proposta aqui, nossa, tendo o professor Sotomayor como candidato a professor visitante na Unifei, e por exigência do edital era necessário colocar um pesquisador anfitrião. Então eu assumi como pesquisador anfitrião. Tá? E vale lembrar que à época o professor Sotomayor já estava aposentado do IME-USP. Eu trouxe aqui um print da capa do plano de trabalho. Tá? Então aqui, Programa Professor Visitante Nacional Sênior, edital CAPES número 6 de 2012, o plano de trabalho, professor visitante Jorge Sotomayor, professor titular aposentado do IME-USP, eu aqui como anfitrião, e aqui a data, 15 de abril de 2012. Tá? Muito bem, no dia 18 de junho de 2012, um parênteses aqui, né, só para variar, porque segundo o cronograma o resultado sairia até 31/5, ok? 31 de maio. No dia 18, portanto, depois da data prevista, foi publicado o resultado do edital 6 de 2012 da CAPES, com a aprovação da proposta apresentada para um período de 2 anos, de agosto de 2012 a julho de 2014. E aqui está um print do resultado, das propostas aprovadas no edital CAPES 6 de 2012, Programa Professor Visitante Nacional Sênior, a proposta aqui da Unifei, e cujo candidato, vamos chamar assim, o professor Sotomayor, foi a de número 46 aprovada. Ok? E aqui embaixo o link para ter acesso ao resultado do edital. Muito bem. Comentários, tá? Gerais. Cabe destacar que nessa época o professor Sotomayor já fazia parte do corpo de docentes permanentes do programa de mestrado em Física e Matemática Aplicada, FMA, da Unifei. Tá? Em 2013, ou seja, durante a vigência do edital que o professor Soto estava aqui como professor visitante, o FMA, o programa junto com a Física, ele se desmembrou em 2 outros programas, um deles, o atual programa de mestrado em Matemática, onde nós estamos agora, e o outro é o programa da Física, onde, por exemplo, o professor Edson Moreira faz parte. Tá? E o professor Sotomayor permaneceu vinculado ao PEMAT, ao mestrado em matemática, até o final de 2016. Tá? E além disso, como eu já disse antes, ele fez parte do grupo de pesquisa Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais, de 2012 até o seu falecimento nesse ano. Tá? E aqui está um link para acesso lá no CNPq, do grupo de pesquisa Teoria Qualitativa das Equações Diferenciais. Tá? Aqui eu trouxe, só para matar a saudade, num certo sentido, um cartaz de divulgação do processo seletivo do mestrado em Física e Matemática Aplicada. Aqui dá para ver, ou seja, o período de inscrições de outubro de 2012 a janeiro de 2013, ou seja, para ingresso em 2013. O professor Sotomayor fazia parte desse mestrado, e aqui, para ilustrar, tem 3 representações locais aí das linhas de curvatura, né, que o professor Sotomayor tanto estudou. Aqui em cima o D1, aqui no meio o D2 e aqui embaixo o D3. Ou seja, nós usamos essas descrições locais, né, essas linhas de curvatura locais, na vizinhança de um ponto umbílico genérico, para ilustrar o nosso cartaz. Tá? Muito bem, qual foi o acordo que foi feito com o professor Soto, comigo e com a direção do então Instituto de Ciências Exatas?
O acordo era o seguinte: o professor Sotomayor viajaria a Itajubá a cada 2 semanas, aqui permanecendo de terça a quinta-feira, e não teria encargos administrativos ou didáticos. Ou seja, a estadia do professor Sotomayor como professor visitante na Unifei compreenderia apenas atividades de pesquisa. Tá? Assim foi feito durante 3 dos 4 semestres que ele permaneceu aqui na Unifei. No 4º semestre, houve uma mudança de gestão. O Instituto de Ciências Exatas, em 2013, passou por alterações. Ele foi... Deixa eu só parar aqui, tem alguém pedindo para entrar. Ok. Tá. Em 2013, o ICE se desmembrou em 2 institutos, um deles o Instituto de Matemática e Computação, o IMC, e nessa mudança houve uma turbulência e esse acordo foi desfeito. Ok? Muito bem. Quero falar um pouco das atividades desenvolvidas aqui, principalmente as atividades de pesquisa. Tá? Então, de agosto de 2012 a julho de 2014, o professor Sotomayor teve grande presença na Unifei, sempre com seu bom humor e principalmente com a sua capacidade de trabalho. Ok? Foram muitas as reuniões de pesquisa e muitas conversas sobre matemática e outras coisas, em particular livros e música. O professor Sotomayor era um amante da música latino-americana, vamos dizer assim. Tá? Então conversávamos muito sobre isso. E quero destacar aqui o que para mim foi o ponto alto da sua passagem aqui pela Unifei, que foi alavancar as atividades de pesquisa, em particular a sua participação efetiva nesse seminário que estamos fazendo, o Seminário de Matemática Aplicada. Participando e principalmente ministrando belíssimos seminários. Eu trouxe aqui a seguir um conjunto de material de divulgação dos seminários que ele ministrou. Ok? Eu não sei se dá para ler. Ô, Fábio, por favor, você consegue enxergar aí? Muito pequeno. Ok? O que eu preciso fazer para... eu não tenho que fazer nada, né? Eu vou ler aqui, tá? É um Ctrl mais, eu acho. Como é que é? Dá um Ctrl L aí, Luiz. Acho que aumenta. Depois eu não consigo fazer outra coisa aqui. Ah, é. Ok? Muito bem. Então esse é um seminário, é o primeiro. Se você olhar aqui embaixo, deixa eu rabiscar aqui, por favor. Me permita. Aqui, embaixo. Tá? Primeiro seminário, 28 de agosto de 2012. Tá? Ainda na sala de reuniões do ICE, o professor Sotomayor ministra esse seminário. Pontos singulares de foliações de linhas de curvatura principal em hipersuperfícies do R4. Ok? Então esse é 28 de agosto de 2012. O seguinte, tá? É 25 de setembro de 2012. Ainda no ICE. Tá? E o assunto é linhas de curvatura sobre superfícies algébricas em R3. Tá? O seguinte, 23 de 10 de 2012, ainda no ICE, e o título, Pontos Singulares de Campos de Direções Principais de Hipersuperfícies em R4. O seguinte, tá? Foi em 6 de 11 de 2012, ainda no ICE, e o título, Pontos Singulares das Configurações Axiais de Superfícies em R4 e suas bifurcações genéricas. O seguinte, já em 2013, março de 2013, ainda ICE, o título, Pontos Singulares das Configurações Axiais de Superfícies em R4 e suas bifurcações genéricas, revisão e complementos. Tá? O seguinte, deve estar menor ainda aí, tá? 23 de 4 de 2013, já IMC, já foi feito o desmembramento do nosso instituto em 2 outros,
E o título, Na Trilha de Monge Darbu, elipsoides em R4, pontos umbílicos e parcialmente umbílicos. O seguinte, 7/5/2013, IMC, o título, Na Trilha de Monge Darbu, elipsoides em R4, pontos umbílicos e parcialmente umbílicos, índice 2. Tá? E aqui era o segundo, né, sequência do anterior, e aí ele destaca aqui no resumo, esta palestra será autossuficiente, não dependendo matematicamente da anterior. Tá? O seguinte, aqui excepcionalmente não foi uma terça-feira, foi uma quarta-feira, tá? 10 de julho de 2013, tá? O título, Singularidades das aplicações contrativas do plano no plano e suas bifurcações genéricas. O seguinte, 17 de setembro de 2013, e o título, Principal Curvature Configurations on Surface with Boundary. Tá? É um trabalho que ele desenvolveu junto com o professor Ronaldo Garcia. O seguinte, tá? Já 15/10/2013, estabilidade e genericidade de campos vetoriais no plano da forma PQ, onde P se escreve dessa maneira que está aqui, Q escreve dessa maneira que está aqui. Tá? É uma apresentação de um trabalho que ele desenvolveu com o Ronaldo Garcia e que foi dissertação de mestrado do Bruno de Paula Jacóia. O seguinte, dia 26/11/2013, tá? Linhas de curvatura principal em superfícies com bordo. O seguinte, já em 2014, 15 de abril de 2014, tá? E o título bastante desafiador, o Teorema de Andronov e Pontryagin, 1937, e Peixoto, 1959, para campos continuamente diferenciáveis. É possível estendê-los para campos lipschitzianos? Tá? E o último que eu destaquei aqui, e nós estamos aqui em julho de 2014, e o título, Estabilidade e bifurcações nas equações diferenciais para os movimentos sob atração focal e deriva radial no meio em rotação. Ok? Eu quero dar um destaque para esse seminário. Eu trouxe aqui primeiro slide da apresentação do professor Sotomayor, ok? E esse seminário, né, aqui, ele foi dedicado ao professor Baeta, que está aqui conosco, tá? Por ocasião da aposentadoria do professor Baeta. Ou seja, coincidiu da vinda do professor Sotomayor, é claro que é uma coincidência mais ou menos organizada, obviamente, com o seminário de aposentadoria do colega nosso, que foi o professor Baeta. Tá? Muito bem. Eu quero fazer uma digressão, eu custei a colocar isso aqui na palestra, porque eu gostaria de enfocar apenas ao registro da passagem do professor Soto, mas, seguindo o ensinamento do professor Sotomayor, qualquer reunião de matemática deve ter um teorema. Então eu vou fazer uma digressão e vou apresentar um teorema aqui do professor Soto. Tá? Então, nessa palestra aqui, que foi a última que ele deu durante a sua estadia como professor visitante, a proposta que está aqui é uma extensão de um modelo que o professor Soto tinha estudado. Opa, mais alguém chegou aqui. Okay. É um modelo, uma extensão, uma possível extensão, né, do modelo que o professor Soto já havia estudado nesse artigo que está aqui na tela, tá? Publicado em 2008. E que aparece como exercício no seu livro, Lições de Equações Diferenciais Ordinárias. Ok? Todo mundo, acho que está aqui, já passou em algum momento
por esse livro, em particular pelo modelo estudado lá no livro, que são os famosos plateumintos fototrópicos, ok? De fato, o modelo estudado, ele foi retirado do livro do Wilson, tá? Retirado, melhorado e corrigido alguns aspectos. Em particular, corrigido o posicionamento dos pontos de equilíbrio, ou do ponto de equilíbrio, para ser mais preciso. E, opa, de novo aqui. E algumas informações sobre a bacia de atração desse ponto de equilíbrio. Tá? Bom, eu quero apresentar aqui de maneira resumida o que o professor Soto fez nesse artigo aqui de 2008, tá? Então, o que ele fez? Em coordenadas normalizadas, o modelo matemático estudado é escrito aqui em 1, ok? É um sisteminha que depende do parâmetro ômega, de equações diferenciais ordinárias. Observa que tem denominador aqui em ambas as equações de 1, tá? Então, o ômega para nós aqui é maior do que 0, e o nosso espaço de estados, ou seja, onde é que... que coisa, hein? E o nosso espaço de estados é o conjunto D. O conjunto D é o disco fechado centrado na origem de raio 1, exceto o ponto F de coordenadas 1, 0, que é chamado de ponto focal. Ok? Então esse é o sisteminha que o professor Soto estudou, e onde as variáveis aqui de estado, x e y, pertencem ao disco fechado, centrado na origem de raio 1, exceto o ponto F de coordenadas 1, 0, ponto focal. Tá? E qual é o teorema do professor Sotomayor? Então, considere aquela família a um parâmetro de equações diferenciais, essa aqui do slide anterior. As seguintes afirmações são verdadeiras. Se o ômega é pequeno, ou seja, se o ômega é maior do que 0 e menor ou igual que 1, aquele ponto focal é um atrator global das soluções no disco centrado na origem e de raio 1. Ou seja, todas as condições iniciais que você pegar no disco fechado, a solução por essa condição inicial está bem definida e vai tender para o ponto focal. Ok? E se o ômega é maior do que 1, ocorre uma bifurcação. O professor Soto descreveu qual é essa bifurcação. Surge um ponto de equilíbrio, que eu estou denotando aqui por P índice ômega, para cada ômega maior do que 1. Esse ponto de equilíbrio está no disco fechado, ok? Em particular, está no disco aberto, é fácil provar. Tem essas coordenadas, a coordenada x é essa, a coordenada y é essa. E esse ponto de equilíbrio que surge quando o ômega é maior do que 1, ele é um nó ou um foco estável, e mais do que isso, a sua bacia de atração é todo o disco, exceto o ponto focal, onde a nossa equação diferencial não está definida. Ou seja, se você está com uma velocidade angular, esse ômega é uma velocidade angular desse disco, tá? Se ela é pequena, então o ponto focal é um atrator global, mas a partir de um certo valor, 1, surge um ponto de equilíbrio no disco aberto e ele passa a ser o atrator global. Tá? Esse é um belíssimo teorema, e o professor Soto, naquela palestra última que ele ministrou aqui durante a sua estadia como professor visitante, tratou de uma extensão desse probleminha aqui que ele havia estudado antes. Tá? E essa extensão, vou falar dela agora há pouco, eu trouxe 2 slides para ilustrar o item 1 do teorema. Eu peguei ômega aqui igual a 3/4, ok? Portanto, menor do que 1. Portanto, o ponto focal é um atrator global. Então, o ponto focal está aqui sinalizado por um pontinho vermelho, de coordenadas 1, 0, e qualquer condição inicial, a órbita dela vai tender para o ponto focal. E agora eu vou ilustrar o do item 2. Eu vou pegar um ômega maior do que 1. Então, aqui o ômega é 2, tá? O P ômega é esse pontinho vermelho de equilíbrio aqui, é um foco estável.
E a bacia de atração dele é todo o disco fechado, exceto o ponto focal, onde as nossas equações não estão indefinidas. Ou seja, uma condição inicial aqui perto do bordo, ela vai vir passar perto do ponto focal, mas a sua órbita vai tender para o ponto P ômega. Ok? E qual é a extensão, uma das possíveis extensões que o professor Soto sempre teve interesse em estudar? Essa aqui, com seus famosos croquis. Tá? Aqui está, então, um croquis de uma possível extensão. Tá? Você tem um objeto que insere aqui e espalha radialmente fluido, ou seja, você tem o que o professor Soto chamou de deriva radial. Isso aqui continua rodando, continua tendo aqui o ponto focal, e agora você tem um campo diferente. Esse espalhamento radial vai depender também de um parâmetro, então você cria uma família 2 parâmetros a partir daquela anterior, para poder estudar completamente o seu retrato de fase. Ocorre que o diagrama de bifurcação dessa possível extensão é não trivial. Ok? É um problema em aberto até hoje, pelo menos para mim. Muito bem, eu termino a digressão, tá? De matemática. Eu quero voltar ao período em que o professor Soto passou aqui conosco como professor visitante. E aqui eu quero destacar que em algumas das viagens do professor Soto, ele veio acompanhado da professora Marilda, a esposa. Tá? E numa dessas ocasiões, a professora Marilda ministrou um seminário aqui pra gente, belíssimo seminário, que é esse que eu trouxe aqui. Tá? Foi no dia 25 de março de 2014. 25 de março é data de aniversário do professor Soto. Então foi um aniversário do professor Soto, a professora Marilda atendeu um pedido nosso, ela veio com ele e ministrou um seminário para nós, de caráter geral, tá? E nós fizemos uma festinha depois, com bolo, batemos papo, foi uma tarde bastante bacana. O título do seminário, Matching vai a Estocolmo. Eu trouxe aqui o primeiro slide, né, da professora Marilda. Tá? E o seminário foi muito interessante, mas muito mesmo. Tá? Muito bem. Outras visitas do professor Sotomayor à Unifei. Então, depois de encerrado o seu vínculo como professor visitante, o professor Sotomayor retornou aqui algumas vezes. Em particular, ele retornou quando da 7ª oficina de sistemas dinâmicos, que nós organizamos aqui na Unifei, de 8 a 10 de julho de 2015. Tá? O professor Sotomayor sempre participou efetivamente das oficinas de sistemas dinâmicos e ele apresentou uma palestra neste evento. Aqui está um link para o site onde tem as palestras, tem a divulgação desse evento. Tá? Em particular, eu trouxe aqui o livro de resumos, né, o nosso caderno de resumos, que trata então da 7ª oficina de sistemas dinâmicos, e aqui de 8 a 10 de julho de 2015. Tá? Aqui a programação, e aqui a palestra do professor Sotomayor. Tá? No sábado, dia 10 de julho, de manhã. Tá? Antes do professor Soto, o professor Ronaldo deu uma palestra, e depois do professor Soto, o professor Marco Antônio Teixeira, e aí fizemos o encerramento. Tá? E aqui está a divulgação da palestra do professor Sotomayor no evento. Lines of Extremal Curvature Deviation on Two Manifolds Immersed in R4. Tá? Uma belíssima palestra que ele apresentou para a gente. Muito bem, aqui está a foto do professor Sotomayor durante a sua apresentação da sua palestra aqui na oficina de sistemas dinâmicos da Unifei. Tá? Belíssima foto. Tá? Muito bem, aqui está uma foto dos participantes do evento. Tá? Ô Marcelo, você já estava sem cabelo aqui, ok? E eu quero destacar aqui o professor Sotomayor. Já. Aqui à esquerda está a Ingrid, né, que está conosco também aqui na sala. Tá? O professor Marco Antônio está aqui, o professor Libre está aqui, e aí vai. Mais colegas, o Marcelo está aqui.
Tá? Temos vários outros aí conhecidos. Tá? Muito bem. Ah, o Sebastião tá aqui, ué. Aí, Sebastião. Aqui. Tá? Bom, eu gostaria de avançar aqui com os comentários finais. Tá? Em seu livro Em Defesa de um Matemático, publicado aqui em português pela editora Martins Fontes, 2000, o Hard observou o seguinte: Arquimedes será lembrado quando Ésquilo tiver sido esquecido, porque as línguas morrem e as ideias da matemática não. Imortalidade pode ser uma palavra tola, mas, provavelmente, são os matemáticos que têm a maior probabilidade de alcançá-la, seja ela o que for. Tá? Neste sentido, Sotomayor será lembrado eternamente. E, para mim, ele será eternamente, principalmente, estruturalmente estável. Tá? Eu separei aqui, deu o que fazer para achar essas fotos, tá? Um seminário de matemática aplicada ministrado pelo professor Soto. Da esquerda para a direita, o Leandro magrinho ainda, tá? O Arthur, o Antônio, atrás do Antônio de escondido é o Alexander, de preto está o Fábio, vem eu e mais à direita o Braulio. Num seminário, essas fotos foram tiradas pelo professor Soto, tá? Num dos seminários de matemática aplicada que ele ministrou. Aqui é a última imagem que eu tenho do professor Soto. Eu fiz um print do vídeo da palestra do professor Ronaldo Garcia, ministrada no semestre passado, no dia 24/8/2021. O professor Sotomayor participou da palestra, fez comentários, como sempre, e aí eu fui lá no vídeo e fiz um print da tela. Tá? E aqui está o professor Soto de boné, de chapéu o professor Baeta, entre os dois o Alexander, à direita o Lucas e à esquerda sou eu. Num almoço que a gente foi na cantina Pé de Porco, saudosa cantina Pé de Porco, que também não tem mais aqui em Itajubá. E o título da apresentação, tá? Tem como subtítulo: As grandes sabedorias não podem habitar corações medrosos. O Antônio, que está aí, sabe muito bem disso. Tá? Ela faz parte do ensinamento número 4 do Plínio Marcos, grande Plínio Marcos. E o ensinamento número 4 está aqui, tem um link, opa, só um minutinho. Tem um link aqui para acessar os ensinamentos do Plínio Marcos, para quem eventualmente tem interesse. O quarto é o seguinte: a poesia, a magia, a arte, as grandes sabedorias não podem habitar corações medrosos. Tá? E qual é a ligação disso, do Plínio Marcos, esse ensinamento, o professor Soto e eu? Ocorre que o Antônio sabe que eu sou um admirador do Plínio Marcos, o Antônio já me deu de presente alguns livros do Plínio Marcos. O professor Sotomayor pegou esse material e um dia leu sobre esses ensinamentos, aqui na minha sala na Unifei. E gostou. E de vez em quando, né, para puxar algum assunto, para bater papo, ele me escrevia e colocava como título no e-mail essa parte: as grandes sabedorias não podem habitar corações medrosos. E ele reverteu isso para matemática. Então, quando ele queria estudar algum assunto novo, ele escrevia o seguinte: nós precisamos achar pessoas que não tenham corações medrosos. Tá? Muito bem. E os ensinamentos do Plínio Marcos, pelo menos para mim, têm me servido muito, têm me valido. Tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu me coloco à disposição para esclarecer, para bater papo, para, enfim, rememorarmos aqui a passagem do professor Sotomayor. E eu termino a apresentação com um print de uma dedicatória que ele fez para mim lá no seu livro Lições de Equações Diferenciais Ordinárias. Para Luiz Fernando, com um abraço e votos de boa leitura e muita atividade em EDOs e suas aplicações. Sotomayor, 27/4/2011. Tá? Muito bem, é isso. Eu quero interromper aqui a apresentação. Agradecer a paciência de todos
e me colocar à disposição para perguntas, comentários, etc. Professor César Rogério, por favor. Professor César Rogério, não te ouço. Muito bem. Baeta? Luiz, a gente fica com saudade, né, a sua lembrança de todos esses fatos. Você é sempre muito cuidadoso para apresentar os seus seminários, as suas palestras. Essa, em particular, me deixou muito emocionado aqui, porque eu tinha um apreço muito grande pelo professor Sotomayor, embora não tivesse com ele trabalhado em nenhum problema de matemática. Mas o admirava muito e sempre fui muito grato a ele pela participação que teve aqui na Unifei, no estímulo que deu a tantas pessoas aqui, né? Eu lamentei profundamente o falecimento dele, né? E recomendo a todos os que estão aqui nessa palestra que leiam uma carta que a sua esposa enviou, né? Eu não sei se eles todos têm acesso a essa carta, Tá mas ali... o primeiro link que eu divulguei lá do evento em Barcelona. Certo. Então, essa carta diz de forma muito clara, né, e muito precisa, né, o tipo de ser humano e de profissional que era o professor Sotomayor, né? Eu lamento muito o falecimento dele, agradeço muito a você pela essa palestra que me fez relembrar muitas coisas muito interessantes, né? Em particular, por ocasião da minha aposentadoria, aquela bela palestra que ele deu na organização sempre muito precisa que você fez em homenagem à minha aposentadoria, né? Mais uma vez eu te agradeço e sinto saudades de nossas viagens a São Lourenço para conversar com ele nas férias que ele passava sistematicamente em São Lourenço. Vamos lá por 2 vezes, né? E fico muito grato por você ter feito esse evento em homenagem a ele, né? Meus parabéns e vamos, como você bem disse aí, tem certas pessoas que vão continuar entre nós mesmo não estando mais, né? É o caso do professor Sotomayor, e graças ao seu belo trabalho enquanto vivo, né, que certamente vai produzir muitos frutos ainda mesmo após a sua morte. Muito obrigado. Baeta, obrigado. Marcelo, por favor. Eu também quero agradecer, Luiz, pela palestra que você fez. Acho que foi muito feliz, muito bonita a palestra. Também me deixou bastante emocionado. A gente fica lembrando daquela voz forte do Soto, né? Assim, conversando com a gente, fazendo as brincadeiras. E foi muito esclarecedora também as palestras que ele fez aí, né? Que você deixou claro, né? Falando de palestra para palestra, mas achei bastante interessante, porque a gente, às vezes, né, não tem conhecimento, como você falou, né? Que você sentiu isso das pessoas, né? Da participação dele nas palestras, nos seminários. E eu gostei bastante, Luiz. Quero agradecer por ter participado aqui do evento e fico muito emocionado também com a partida do professor Soto, e acho que é uma bela homenagem que você preparou para ele aí nessas palestras que a gente está tendo. Obrigado, Marcelo. É um prazer sempre receber você aqui. Tá? Mais algum comentário, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta, por favor? Os que não têm microfone, quiser escrever no chat, não há problema nenhum. Enquanto isso, o professor Baeta lembrou de uma coisa bacana, né? O professor Soto, em particular a Marilda, gostava muito aqui, gosta ainda, né? De São Lourenço. Tá?
e com frequência eles passavam as festas de final de ano aqui em São Lourenço. E a última vez que eu estive presencialmente com o professor Sotomayor foi junto com o professor Baeta nas festas de 2019 para 2020. Fomos visitá-lo, o professor Soto deu uma lembrança para cada um de nós, batemos um papo, conversamos bastante com a Marilda, né? E foi a última vez que eu estive com ele. Depois conversamos muito pela internet, e-mail, mas ao vivo foi nas festas de 2019 para 2020. Tá? Sebastião, por favor. Ô, Luiz, eu me recordei bastante do Soto, principalmente nos textos, né? Que o primeiro texto que você nos colocou, né? Que era a caderneta de problemas, né? E também daquele artigo na revista Matemática Universitária, onde ele fala da visita que ele fez ao hotel onde Monge teria estado, né? E que ele vai falar vai pensar na ideia, né, do elipsoide de Monge. Né? Então, são recordações muito bonitas dele, né? Fora a simplicidade com que ele tratava a gente. Ok, Sebastião, muito obrigado pela lembrança. Tá? Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta? Se não, eu agradeço a presença de todos e convido-os a todos para a semana que vem, nesse mesmo horário, 17h45, para o seminário de número 8 do professor Pedro Salomão, do IME-USP, dentro da série Soto 80, em homenagem ao professor Sotomayor. Professor Paternini, eu que agradeço a sua presença, muito obrigado, tá? E continue conosco aí durante o semestre. Tá? Um abraço a todos